Olá, eu sou a Carol e eu sou muito tóxica quando eu fico pessimista, sem dinheiro ou extremamente insegura. Oi, eu sou a Samara Felippo e o meu traço mais tóxico é não deixar ninguém limpar por achar que ninguém limpa como eu limpo e depois ficar puta porque ninguém me ajuda a limpar nada. Oi! Opa! Oi! Tudo bom? Eu sou Gitê. Nossa, Caralho, eu esqueci o meu remédio. A toxicidade vai chegar em 3, 2, 1. Esse aqui é o lugar pra gente colocar pra fora os nossos medos, anseios, empolgações e, claro, aqui a gente consegue deixar bem registrado que nós todas estamos E nós já temos vários episódios lançados e eu não tô acreditando que você não teve a capacidade de maratonar, gente. Gente, você faz tudo errado, né? Isso. Calma, não vou ser tóxica assim com você logo de cara. Fica com a gente pra entender e deixa de ser preguiçosa. Tóxica. Nossa, acho que eu sou tóxica. Aproveita, vai lá no canal do YouTube da Wondery Brasil, assiste tudo, dá um monte de coraçãozinho, compartilha e lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio e também lá no Telegram com a nossa comunidade de exaustas. Nós crescemos, vivemos, criamos vidas fora da gente, assumimos mais tarefas do que damos conta e às vezes não conseguimos respeitar o nosso limite ou o limite do outro. O que eu sou hoje é uma mistura de todas as experiências que eu vivi. As boas, as ruins, as que eu ainda não consegui processar. Eu já fui muito chamada de pessoa difícil de lidar, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E eu também convivo com pessoas muito difíceis de conviver. Nós falamos aqui como o capitalismo, o machismo e a exaustão nos prejudicou e nos adoeceu. Mas agora a gente vai inverter essa ordem. Parar de apontar esse dedo pra fora e apontar esses dedos, pra olhar pra gente mesmo. Você já se percebeu como uma pessoa tóxica? Gente, se relacionar é um desafio e costuma ser a nossa grande questão porque nós vivemos em sociedade. E isso acontece desde quando? Desde a infância. Somos testadas, machucadas e traumatizadas enquanto ouvimos: olha só, no futuro você vai entender e vai me agradecer, hein? E essa gratidão? Essa gratidão nunca chegou. Quando foi a primeira vez que vocês sentiram essa toxicidade na infância de vocês? Tipo, melhor, quando vocês perceberam que a chantagem, a ameaça e afins, de fato, não é saudável? Quer falar? Quer começar? Um, dois, três. Vamos lá? Ai, posso, tô afim. Sozinha. Eu acho que foi quando eu comecei a educar os meus filhos, né? Eu tinha 23 anos e comecei a replicar tudo que eu recebi. Chantagem, ameaça, né? Gritos e tudo, assim. E eu me percebi descontrolada, descompensada e precisando refazer as rotas, né? Mas antes, na sua infância, qual foi o momento que você... Ou não existiu nenhum outro momento? Não existiu esse lugar, amiga. Não, a gente né? não percebia, não nomeava, nunca. Imagina. Eu acho que foi muito isso. Quando eu comecei a usar esses recursos, que não são recursos, são violências, e falei, caramba, aí eu percebi que a maneira que eu fui educada e o que eu recebi, caramba, tinha nome. Era violência verbal, era violência emocional, psicológica, era chantagem, era ameaça, né? Trocar por comida, mas foi aí Mas eu acho que hoje em dia, os nossos filhos estão reconhecendo, entende? Eu já recebo por que tá gritando comigo? Eu não tô gritando com você. Quando você tá cansada, exausta e perde o tom. Então, acho que eu acho um grande ganho pra gente, assim, a nossa infância, jamais a gente vai lembrar de perceber, de notar ai, minha mãe está sendo tóxica comigo. Não. Não, tóxica não, mas hoje em dia, sentir que é algo estranho. Eu lembro dos episódios de violência, sim, que aconteceram, alguns eu já até falei por aqui, mas é isso, a violência ela vai ficando mais sutil, então assim, tirando a violência física, tem a coisa da chantagem, né, assim, da ameaça, a mamãe vai ficar triste se você não fizer, ou a mamãe, entendeu, assim, e é isso, as crianças já nomeiam. Teve um momento que eu olhei, eu falei, mas por que ela tá falando isso? Não faz isso na minha casa, eu não permito, não sei o que, eu parava e falava assim... Cara, isso aqui é só a casa da minha mãe e do meu pai? Que estranho, por que não é minha casa? Eu me questionava. Eu tô passando por uma fase que eu vou recebendo rios agora, né, das minhas filhas. A Lara, principalmente. Manda rios, eu tenho 500 rios. Aí você vai olhando os rios, você vê
Como falar com seu filho sem ser agressivo? Por que que você não pode falar não sem explicar o porquê? Por que ela tá me mandando isso? Mamãe, faça o seu dever de casa. Oh, gente, isso quer dizer alguma coisa que a minha filha tá me mandando esse tipo de rios? Sinais, né? Você sabe que a minha mãe, quando ela saía assim do equilíbrio, ela ia direto no grito. Ela gritava muito. E às vezes ela jogava uns objetos. Era um copo, bom, um copo não, mas já foi cabide, salto alto, telefone. Eu lembro que eu e a minha irmã, a gente ficava assim, quando ela começava, a gente meio que ia tirando os objetos de perto da minha mãe, sabe, assim. A gente empurrava assim. Já meu pai, ele fazia o castigo do silêncio. Ah, isso é horrível. Me mata. Que me mata. É horrível. Me mata. E ele fazia com a gente e com a minha mãe também. Era assim, trash. E ele só batia, só é ótimo, né? Mas ele batia quando a gente brigava entre irmãos. E aí ele chegava, tirava o cinto. Gentilmente. Todo respeitoso. Todo respeitoso. E, vira, melhor na bunda, que dói menos. Ele falava assim. Olha que gentileza. Gentil. E aí, às vezes, eu chegava assim na escola com... Ele tinha um cinto que era F-I-A, FIA, de Fernando e Tia Grazi. Desculpa, pai, mas... Vou ter que expor esse momento. Você não faz mais isso, inclusive? Trabalhando na terapia até hoje, não é pai. Mesmo? Que às vezes eu ia com F, ou com I, ou finte. Tipo um gado, né? Um gadinho, mas só quando a gente brigava. Tá. E agora que você falou, eu tô mais encorajada de trazer uma história também, né? Que, enfim, também vou expor a minha mãe, mas a gente já riu dessa história, já conversou. Acho que o importante é quando a gente resolve e dilui, né? Mas a minha mãe, ela ficava também muito estressada, muito nervosa, tinha essa coisa de arremessar. E teve um dia que era também porque eu e minha irmã, a gente estava brigando, e hoje eu entendo como mãe, como é difícil quando os dois começam a brigar, você realmente vai a ponto de surtar. Pra mim é o ápice. E eu, né, minha mãe ia crescendo, até que um dia ela chutou o ventilador de casa. Chutava, e chorava, e chutava, e chorava, e chutava, e chorava. E eu fiquei assim, né, porque vai dando aquele medo, aquela ameaça, fala, daqui a pouco sou eu. Primeiro é o ventilador. Mas eu brincava que ela era aquela macaca conga, sabe? Que a gente vai se transformando e virando um animal. Eu sempre fui muito piadista e eu contava essa piada nas histórias de família, todo mundo ria, minha mãe ficava super envergonhada. Eu acho que hoje, eu pensando, era uma maneira de revidar também, de me vingar, de expor ela. Mas o que eu acho importante é que eu e minha mãe, a gente conseguiu alinhar, conversar, e é isso, a gente deve falar isso em algum momento desse episódio. Depois que eu fui mãe, eu entendi e eu virei a macaca conga que vai se transformando e vai virando um animal, uma fera, quando os dois estão se engalfinhando. Eu já contei da surra que eu levei do meu pai, que foi uma surra épica pra eu nunca mais esquecer, que eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Mas eu lembro de um caso da minha mãe, que eu tirei ela do sério, já era um pouquinho mais adolescente. Minha mãe nunca me bateu, né? Nem beliscão, não cresci com com essa violência, assim, desse tipo dentro de casa. Era berro, né? Meu pai berrava, ela perdia o controle. E eu acho que ela era também, de certa forma, meio tóxica com meu pai, porque ele me colocava no castigo, tóxico, e ela tirava, tóxica. Tóxico. Ela perdeu tanto o controle que eu lembro que ela me botou na parede aqui, ó. E eu lembro da sensação da minha mãe, falando assim, você não fala assim comigo! Que é adolescência, você tá peitando seus pais, você tá, sabe? Sou dono do mundo. A gente até falou sobre o episódio aqui, eu adolescente. Mas enfim, e hoje em dia, quando eu tô nesse lugar de estar educando, criando as minhas filhas, eu tô o tempo inteiro nesse lugar de tipo, elas já apontam, mãe, ela fala, você tá sendo tóxica. Ai, que bonitinho. Exato. E aí é isso, aí quando eu repito, foi o que a Carol falou, eu falo, caramba, tento ser o mais compreensiva e empática com a história dos meus pais, obviamente. Eu entendo que tinha uma certa imaturidade, de como eles viam a vida, da maneira que eles foram criados. E assim como eu, eles também estavam aprendendo a viver nesse mundo aí pela primeira vez. E claro, com muito menos recursos que a gente tem hoje. Lembrei daquela música, né? São crianças como você. Mas é isso. E a gente fica sempre nessa linha tênue. O que é expor demais meus pais, ou o que realmente precisa ser falado.
E se hoje já é difícil para mim, que posso fazer terapia e acompanhar a evolução de uma educação mais respeitosa, imagina para eles na época. Tipo, minha mãe sempre dizia que não existe curso para educar os filhos. Eu tô dando o meu melhor, ela falava. E realmente não existe. Eu acho que não existe até hoje. Não, hoje existe. Amiga, desculpa, vai existir todos os cursos do mundo para você. Você vai arrumar, vai conseguir ferramentas para conseguir não ser tão tóxica, não gritar, não... Mas cada criança é uma criança, cada fase de criança é uma fase. Não existe uma regra, ninguém nasceu sabendo isso. Não, mas a ideia de entender que é se respeitando que se cria, já aí você consegue entender. É difícil? Muito. Ainda mais pra gente que a gente foi educada dessa forma, foi criada, né, na... Mas fazer essa mudança, a gente é essa geração de... Como é que fala? De fazer dessa transição. Então a gente já tem, pelo menos, a teoria de que realmente educar meu filho, criar meu filho com grito, com ameaça, chantagem, castigo, bater, gritaria, não é o melhor caminho. Como fazer para parar todos os inputs que a gente recebeu na infância e agora fazer diferente? É muito difícil. As mães atípicas também, porque você imagina uma criança que às vezes você está exausta naquele lugar, que ela trabalhou o dia inteiro fora, você tem sua rede de apoio, mas é uma criança que ou tem crises de ansiedade, ou tem crises de uma criança autista, por exemplo, lidar com os berros, com o descontrole que fica uma criança, né, em situação de autismo. É natural. Essa mãe, que ferramentas que essa mãe arruma, sabe? Que eu fico pensando. Por isso que eu fico perguntando. Como esse pai, tô falando de mãe aqui, mas esse pai, esse criador dessa criança. Mas como a gente... Por isso que eu acredito que eu sempre me questiono, como é que a gente consegue se acolher depois de tanta violência que a educação tradicional gera, como a gente foi criado. O único ponto, assim, que pra mim é uma afirmação e que eu sempre fico reverberando dentro de mim, que nunca é culpa da criança. E o que você falou, assim, a gente foi criado... Como não? Nunca é culpa da criança? Não! Ai, minha flor tá preta aqui. Mas o que você falou, assim, Gi, eu acho que sim, já tem muitos cursos e possibilidade da gente educar diferente, mas a gente é essa geração de transição porque a gente cresceu achando que violência educa, que humilhação, que castigo, que sacrifício, a gente vai falar de tudo isso, né? E agora a gente, né, vai educar crianças ou vai se relacionar com outro e a gente fica quase que sem recurso, né? Assim. É tóxico com tóxico. E tem um link que eu faço muito, que é tipo, eu falei sobre essa empatia com nossos pais, né? Lembrar que eles foram criados com recursos e com pais diferentes e com maneiras diferentes, né? Socialmente falando e tal. E a gente é fruto do que a gente é criado. Sim, né? Do meio em que a gente está vivendo ali. E eu lembrei que meu pai não teve pai. Meu pai, pai abandonou, foi embora, não quero esse filho. Ele tentou ser o melhor pai possível. Tem pai que tenta transformar isso, né? Tem os que não conseguem, e tem os que tentam ressignificar essa paternidade, sendo muito presente, Meu pai foi um cara com seus defeitos, com seus machismos, mas ele era um pai presente, gostoso de lidar, alegre, era amoroso. E eu lembro de uma coisa que me bate muito, é que toda vez que tocava aquela música do Fábio Júnior, pai, você foi melhor, meu amigo. Você lembra dessa música? Eu via meu pai chorando. Sim, meu pai era um ogro que falava alto, que gritava com uma barriga aqui. Meu pai chorando com o Fábio Júnior é uma imagem que, assim, eu vou levar pra cremação, né? Porque eu não quero ser enterrada. Entendi, toxicar. Não, eu não quero toxicar, eu não botar toxicidade da terra, entendeu? E é importante a gente colocar os nossos pais nisso, né? Nessa... Como que eu posso falar? Nessa realidade, porque realmente, culturalmente falando, tipo na escola... Na época deles, eles apanhavam, tinha palmatória. Meu pai sempre fala, no, com uma coisa assim, que bater em minha mano, sabe assim? A minha avó também tinha muito a coisa da palmatória na escola, né? Ajoelhar no milho, a gente vai falar de tudo isso. Mas o que você tá falando me lembra 2 episódios. Um que você pode ir lá pesquisar, que é quando a gente fala que os homens, eles foram proibidos de sentir
emoção, de expressar, de serem vulneráveis, né? Sensíveis. Ou seja, o machismo e o patriarcado também, né, cria esses homens pra ficarem duros e não saber lidar com as próprias emoções. Mas aí o que você trouxe, e a gente vai falar ainda nesse episódio lá embaixo, foram as necessidades profundas, né, que a gente tá ali. Então, assim, a necessidade do seu pai ser visto ou acolhido pelo seu pai e como essa falta gerou esse rombo, esse vazio. E que bonito era ver meu pai chorando, ao mesmo tempo de triste, porque era uma ausência, uma dor que ele tinha, era bonito ver meu pai chorando, Porque sabe? humaniza, né? Humaniza. Você tem empatia, dá vontade de pegar o pai no colo, né? Total. E a Mara mandou um áudio pra gente falando sobre ter crescido em um ambiente violento e ter apanhado na escola. Eu sou a quarta filha, caçula, única mulher de uma família do interior de São Paulo, uma família muito tradicional, religiosa. Pai era coronel da polícia, muito repressor, e minha mãe era proibida de trabalhar e praticamente não tinha autonomia alguma. E eu cresci num contexto de muita violência física e verbal, muita repressão e machismo. Eu me lembro numa ocasião em que eu apanhei do meu irmão e o meu pai me educou para eu bater mais forte no meu irmão do que o que eu tinha recebido. Teve uma ocasião na escola, e isso eu devia ter os meus 4, 5 anos no máximo. Eu não me lembro como nem porquê, mas eu me lembro que era um recreio e uma menina mais velha de outra turma, ela saiu correndo atrás de mim gritando muito comigo, assim, e me jogou no chão e começou a pular em cima de mim, jogar o corpo dela em cima de mim e chamando outras crianças para fazer o mesmo. Uma atitude muito bruta e violenta, e eu fiquei com muito medo e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu não me lembro de ter nenhum adulto perto. E eu lembro da sensação de medo e pavor e de eu não conseguir revidar. Eu nunca consegui ficar revidando as situações de violência, porque sempre foram coisas que me assustam muito. Eu já vi meu pai jogar minha mãe na parede, por exemplo. Ai, meu Deus do céu. Como é violento a gente crescer vendo, né? Cara, eu acho que eu agradeço muito por eu ter me separado. Porque talvez elas crescessem num ambiente muito tóxico se eu tivesse abaixado a cabeça e engolido, entubado tudo que eu passei. Ai, Mara, muito obrigada aí pelo seu áudio. A gente acaba, né, crescendo nesse sistema de luta e fuga, né? A gente passa o tempo inteiro querendo sobreviver, lutando para sobreviver, principalmente dentro da escola, que a escola tem bullying, né? Assim, no fundo a gente está falando de dinâmicas de poder, né? Uma vez eu escutei isso, que o capitalismo, a sociedade pressiona os adultos pressionam as crianças e as crianças, né, ficam de bullying uma ou outra ou pressionam, sei lá, entre elas, né? Dá essa vazão, assim, de agressão em algum lugar. E a escola também, né, enfim, é um ambiente tóxico para todas. A educação é um pilar importantíssimo nisso tudo. A violência no Brasil não é algo novo. A gente teve séculos de colonialismo, escravidão, ditadura, regimes autoritários e a gente carrega vestígios dessa vivência dolorosa, com um foco em vergonha, humilhação e punição para educar. E é claro que a escola refletiu tudo isso. Perceber a criança como um ser que precisa de respeito e livre de violências é algo recente. Só em 1990, com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, um ano depois que eu nasci, os castigos foram banidos nas escolas e a dignidade foi reconhecida como um direito fundamental. E nessa época, se as crianças não se comportassem ou não fizessem a lição de casa, por exemplo, elas eram colocadas de joelho em grão de milho, como a Carol lembrou. Minha avó lembrava disso. Apanhava de vara, levava reguada na mãozinha aqui, ó, play, play, play. Usava chapéuzinho escrito de burro, mano. Chapéu de burro é tão agressivo, humilhante. E até tampinha de garrafa foi usado para punir essas crianças. E é claro que todo mundo sairia com alguma sequela. E aí, em 2014, há 10 anos atrás, a então presidenta Dilma aprovou a Lei da Palmada, que depois ficou conhecida como a Lei Menino Bernardo, que garante o direito de crianças e adolescentes a uma educação sem castigos físicos, tratamentos cruéis
ou degradantes. A lei tem como objetivo educar as pessoas quando o assunto é ensinar os menores por meio do diálogo e resolução de problemas trabalhando a compreensão. E a lei tem esse nome por causa do caso do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, que foi assassinado através de uma superdosagem de medicamentos em abril de 2014. Na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Bernardo era constantemente maltratado pelo pai e pela madrasta. O caso ganhou força nacional e a lei foi criada com seu nome. Eu lembro desse caso porque foi em abril e o Theo nasceu em 2014, no mesmo ano, em março, né? Então eu fiquei muito chocada, até comecei a estudar educação não respeitosa, virei educadora parental, porque é isso. Eu entendo todas essas ferramentas, mas assim, na prática, você ali estressada, você só repete o que você recebeu e não tem recursos mesmo, né? Eu tava, falei isso antigamente em outros episódios, porque foi um marco na minha vida. Eu tava com 23 anos, estressada, desesperada, e só repetia o que eu recebi como forma de educação, assim. Não tinha recurso mesmo. Tá, mas se eu não vou chantagear, não vou ameaçar, eu não vou fazer, eu vou fazer o quê então, né? Podemos usar vários adjetivos: curioso, doido, porque eu, que já fiz curso sobre educação respeitosa, positiva, que sempre tento, sabe, me instruir, me regular, tudo. Houve uma situação na escola com o Pedro, que o Pedro, menino de 4 anos, começou a falar: você é professora! Começou a questionar a professora e eu estava deixando o Pedro na escola. Quando, de repente, a professora ficou sem graça, não veio, deu as costas para o Pedro e veio depois a orientadora falar com ele. Só que o Pedro estava me peitando, achando que não, que era injusto. E ele fala: isso é injusto, não sei o quê, porque não pode, nananana. E aí eu ajoelhei, aí estava o PP, aí veio a orientadora, ajoelhou, né? Porque é importante a gente estar com o mesmo, como é que fala isso? Os olhares alinhados, para não ficar na dinâmica de para ele não de poder. Se sentir, exatamente, que é o que você sempre traz. Aí tava aqui, não sei o quê. Quando de repente a orientadora saca um dedo hit na cara do Pedro e começou a falar. Então, dedo aqui, Pedro aqui, a orientadora aqui. Eu não consegui reagir. Eu não consegui paralisa, reagir. Né? Eu paralisei. Eu não sabia o que falar. Eu falei: esse dedo não, ou entortar o dedo dela, ou tirar meu filho de lá. Eu fiquei assim, tipo... E aí ela tirou, que foi bom, e eu falei: ufa, não vou ter que falar nada. Mas eu devia ter falado. Devia. Pra educar o meu filho. Já teve uma situação em festa de família, que aí o Pedro, criança, empurrou um vovô. Não um vô dele, mas um vovô. E aí esse cara virou e berrou. Parou a festa. Aí eu parei e falei: ai, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo comigo. Daí eu tive que pegar o Pedro num colo, porque eu tinha certeza que o senhor não ia diminuir, né, a altura para falar. Eu falei assim: não é necessário gritar dessa forma. Firme e gentil, maravilhosa. Firme e gentil. Não é necessário, não sei lá. Aí o Pedro: eu quero ir embora. Assim a gente vai embora. Dá licença, boa festa para todos. E vai chorar em casa, né? Não, você não sabe. Não sabe. Bebi 10 mil cervejas, fumei 10 mil cigarros, o Pedro continuou na festa, aí eu desci, enfim. Se intoxicou bastante. Intoxiquei. Se eu não sou tóxica com a outra, eu sou eu vou me tóxica intoxicar, eu mesma, não é mesmo? Vou matar ele? Mais uma pergunta aqui dentro dessa história que você contou, só pra gente seguir depois. Vocês conseguem observar e admitir, porque a maternidade às vezes cega muito a gente, que o seu filho tá sendo tóxico? Com outra criança, de repente? Porque na escola nossos filhos são outras pessoas, tá? De onde a gente tá dentro de casa. Comportamentos são diferentes, muita coisa muda dentro de uma escola, ou dentro da casa do amiguinho, né? Você não tá lá pra ver o... E se alguém vira e fala porque seu filho fez isso, e aí? Como é que a gente vai lidar com essa toxicidade do nosso próprio filho? É porque eles não conseguem, eles não têm esse parâmetro de se autorregular. Eles vão com muita raiva, que é muito natural de nós, seres humanos, mas é necessário a gente ter se regular realmente.
Eu acho que nesse caso que você trouxe é uma coisa que eu sempre fico na dúvida. O que é ser tóxico e o que é ultrapassar os limites? No caso, o Pedro é uma criança, estava, né, sendo agitado, feliz, e a sociedade não sabe lidar com crianças felizes, agitadas e animadas. Mas eu acho que falar sobre ser tóxico ou não ser tóxico também é falar sobre limite e dar limite. Então, assim, eu fico muito atenta de saber quando as crianças estão sendo tóxicas ou não, ou quando eu estou sendo tóxica ou não, ou quando eu estou sendo atravessada pelos meus limites ou ultrapassando os limites das crianças. E isso tudo é muito difícil. A gente já falou como é difícil a gente reconhecer os nossos limites e respeitar o limite do outro. Será que a gente pode nomear uma criança como tóxica? Pode. É? É. Ela é fruto de um ambiente tóxico. Ela não é dela isso, ela foi criada, ela é fruto daquilo. Eu lembrei de um episódio que aconteceu com a minha filha, com a mais nova, que ela estava numa festinha, um amiguinho roubou o celular dela, estava de celularzinho lá, e mandou um áudio para um grande amigo dela, que é de uma outra escola, que é um menino... Ele não é um menino gay, mas tem ele é delicado, ele é mais afeminado, ele, sabe? Mais sensível. Nem sei, ainda vai entender a vida, se entender. E aí esse menino, amiguinho da festinha dela, pegou o celular dela e mandou um áudio tão violento. Que eu vi aqui sua foto, você tem cara de gayzinho, viadinho, que nananã. Começou e a Lara, assim, na mesma hora, ela falou, mãe, olha, ela não viu que ela pegaram o celular dela. Eu falei, filha, e esse menino é meu amigo da Lara, entende, da escola. E ela, na hora, reconheceu o grau de toxicidade, de violência que tinha, obviamente, né, estava muito claro. E ela veio dividir comigo, mamãe, o que eu faço? Eu falei, vamos mandar este áudio com toda a gentileza e toda a empatia e todo o acolhimento para os pais dessa criança e vamos conversar. E eu lembro de quando eu encaminhei o áudio e eu tive um diálogo muito sincero e muito bonito com os pais e eles ficaram acabados. Meu Deus, eu nunca imaginei que meu filho pudesse ser capaz disso. É por isso que eu perguntei, sabe? Meu filho nunca teve nada, nenhum comportamento que eu pudesse vislumbrar a capacidade e a violência que tem esse áudio. Me desculpa, pede desculpa pro fulaninho, pede desculpa pra sua filha. A gente vai conversar aqui em casa, levar esse assunto. Obrigada por ter falado comigo, Samara. Então me veio essa pergunta na cabeça por causa disso. Mas crianças, elas às vezes são cruéis, né? Agressivas. A Mara contou o que aconteceu lá na escola dela, mas é, de novo, refletindo algo que ela passou, né? A gente não sabe como esses pais, por exemplo, silenciam ou podam ou reprimem, e a única maneira dessa criança se expressar foi dessa maneira. Mas sim, realmente é um comportamento muito delicado. Muito. Você levantando essa história, eu lembrei que quando eu era pequena, eu tinha, sei lá, 7 anos, na escola, teve um menino na sala de aula e falou, mexicana, sei lá, puta, jogou uma dessa, e eu, com muita classe, fui até ele e pá, dei um tapa na cara dele e voltei pra... Como foi o que a Mara também falou meu pai me ensinou a bater mais forte no meu irmão. Minha mãe nunca ensinou nada disso. Você que reagiu. Eu reagi e falei assim, não, xenofobia não, a louca, né? Era milituda aos 10 anos. Milituda com 7 anos. Eu ainda tinha sotaque, tinha um resquício, enfim. Sei que a professora tirou nós dois da sala de aula, a orientadora conversou com a gente e tá. Ambos, a gente pediu desculpa, beleza. Só que esse menino, a gente fazia rodízio. Ou seja, minha mãe pegava a gente na escola, ou ao contrário, ou levava, enfim, a gente morava perto. O Bruno, que eu não lembro o nome de ninguém, lembro dele, por conta dessa situação, obrigada, Bruno. E aí a mãe dele foi nos buscar. E aí eu lembro que no corredor, eu fecho os olhos, eu lembro muito, que foi muito traumatizante pra mim. A gente estava no corredor, não, a gente estava andando, indo pro carro, a mãe, Bruno e eu, a gente andando, ela falou, para, ok. Gisele, fica aqui, me encostou assim na parede, aí me encostou, não entendendo nada, aquele corredor não tinha ninguém, ela... Bruno, dá um tapa na cara dela. Mentira. Aí eu lembro que eu ia falar Pedro, o Bruno, ele travou assim, falou, não mãe, papai sempre diz que a gente não pode encostar em menina, não pode.
Ou você dá um tapa na cara dela, ou eu dou. Eu ia falar isso, então deixa que eu dou. Mentira, tô chocada. E aí ele olhando pra mim, eu lembro, tipo, o olho dele, tipo, ele já tava em choque também, ou seja, traumatizando 2 crianças ao mesmo tempo. Parabéns, mamãe! Parabéns! Que bom serviço! E aí ele me deu, Nossa. e ela falou, mais forte! E deu de novo. E aí... E você ficou quieta tomando um tapa na cara. Na cara, de boaça, por ser mexicana, ter dado tapa. Chegamos em casa, eu lembro muito bem da minha mãe abrindo assim, eu, mãe, a gente precisa conversar, mãe, a gente precisa conversar. Entramos na sala, minha mãe, a mãe dele, nós dois, não sei o que, aí eu falei pra minha mãe não fez nada. Talvez foi a maneira que ela conseguiu lidar na hora, Sim, né? mas sabe essa coisa de querer equilibrar, Claro. trazer amor, não sei o que, Isso, a raiva mas aqui, isso é né? muito difícil. Então daí esse tempo que a orientadora enfiou o dedo na cara do meu filho, na minha cara, também não falei nada. Uhum. Eu era de puxar cabelo e ficar com o cabelo... Eu e menino, assim, ó. Tinha o Clebinho lá da vila. Larga que eu largo. Se você largar, eu largo. Enquanto tu não larga, eu não largo. Os dois assim, ó. Eu era assim com a minha irmã. Só que também, essa Samara que empurrava, que descontava na hora essa criança, hoje em dia eu choro, eu tenho medo. Eu travo numa discussão, numa briga. No trânsito, o cara... No máximo que eu tenho medo até de puxar uma arma, entendeu? Morro de medo, obviamente. Mas eu também travo numa situação de... Eu paraliso, eu choro, eu temo. A gente tá falando aí de eventos traumáticos, né? E quando isso acontece, cada ser reage de uma maneira. Luta, ou seja, você vai brigar até a morte, fuga, você vai sair correndo, ou congelar, não sei o que falar, não sei o que lidar. E são respostas meio que automáticas, né? A gente não tem muito como dizer como vai fazer ou como vai acontecer. E por isso, para falar sobre essa educação, a gente chamou a Flávia Pereira, professora e educadora parental. E ela vai falar com a gente sobre como o papel do relacionamento na família é um pilar na criação de uma pessoa. Vamos ver a Flávia. Nós somos a primeira geração que está tendo acesso a muita informação. E isso pode ser bom e pode ser ruim. Não vai ser bom para todas nós mães que precisamos e queremos educar diferente do que a gente recebeu. E o que a gente recebeu foi: eu olho para o comportamento e eu quero que aquele comportamento mude. Tenho certeza que se você está me ouvindo, você já fez isso, eu também. E aqui, só para saber, eu como educadora parental, como professora, eu adorava Super Nanny. Eu não via nem problema nesse tipo de visão que é um senso comum. Agora, quanto mais a gente vai atualizando da ciência, que tem abordagens tanto desenvolvimentistas como comportamentais, a gente começa a aprender que existem coisas além do comportamento. A gente, enquanto mães, quer ferramentas para educar. O que eu faço para lidar com esse comportamento do meu filho? Mas se a gente começa a entender que educar sobre se relacionar, eu preciso entender que a linguagem relacional que eu trago da minha infância, ou seja, eu nasci e falo português porque a minha volta, ninguém sentou e me ensinou português. Eu aprendi a falar português porque a minha volta todos falavam português. Da mesma forma que eu aprendi como se dão as relações humanas. O que acontecia quando eu me comportava de tal jeito. Então, em vez de tentar moldar o comportamento, eu preciso, como mãe, como adulta, me questionar qual é a minha referência relacional. Eu fui tratada como inferior, como submissa, os meus desejos, minhas necessidades não tinham querer, afinal de contas, criança não tem querer. Como agora eu quebro esse ciclo e começo, em vez de uma relação tóxica, opressora, que objetifica crianças ou me obedece porque eu sou tua mãe, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Ou seja, a primeira relação tóxica e abusiva começa dentro de casa. Porque quando a gente troca o sujeito da ação, em nenhuma outra relação a gente precisa de ferramentas nem de objetificação. O que a gente precisa é observar o comportamento da criança, olhar para ela com bons olhos que talvez nós nunca recebemos. Mais do que isso, ter uma compreensão de que nós estamos lidando com um cérebro imaturo, que precisa de repetição para aprender. Quando esse cérebro precisa de repetição para aprender, ele vai receber de um adulto de cérebro desenvolvido uma referência, porque nós somos miméticos. E com essa imitação, eu vou saber como é, em vez da lógica da submissão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, me relacionar com igual valor e dignidade, tendo um adulto que é a autoridade, digna de ser imitada, e por isso ele modela respeito, dignidade
e muito uma relação de que o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro decide, me importa. Porque eu sou tua mãe, porque eu sou teu pai, porque sou o teu adulto responsável. E para ser autoridade eu preciso ser digna de ser imitada. E acho que é mais do que um desafio, porque nós não tivemos essa referência, uma linda oportunidade para a nossa geração. E boa sorte pra gente, porque é difícil, pacas. Fiquei emocionada, sinceramente. Mas a gente falou muito também, eu lembro que eu falava muito sobre a síndrome do poder materno, né? Cala a boca, sou eu que mando, por quê? Por que não? Mas eu não vou, não vai, por quê? Porque eu não quero. E no fundo a gente tá falando que ali como mães, né, ou pais, a gente vira uma figura de autoridade, mas a gente foi educada no autoritarismo. Então ser autoridade sem ser autoritária, puxa, e tem um outro lugar que é do automático. Que é, eu não tenho tempo, por quê? Por que não? Vai, arruma suas coisas e vamos. Vai. Entendeu? Não tem ferramenta ou capacidade ou saúde mental pra falar, vem cá, por quê? Porque a gente tá com problema, não sei aonde, não sei por quê, porque a amiguinha teve... Entendeu? A gente... É muito difícil, gente. O que a Flávia falou, né, da gente ser uma modelagem, né, da gente ser um exemplo, é se a gente está no nosso centro, regulada e com calma. Mas é o que você disse, a gente está sempre correndo, estressada, desesperada e acaba que os filhos são, né, a corda que arrebenta por essa dinâmica deles serem mais frágeis. Válvula de escape, né? Sim. Válvula de escape, total. Eu percebi que, assim, o meu esgoto emocional é sempre ainda, infelizmente, desde os meus 23 anos, com os meus filhos, né? Porque é isso. Parece que com o outro eu não posso gritar, eu não posso explodir, a gente tá sempre com máscara, sempre tentando agradar, sempre tentando, né? E aí dentro de casa, nesse ambiente que a gente relaxa, e com relações mais íntimas, onde a gente relaxa, quando chega perto dos meus filhos, vem esse lugar que eu viro uma besta, uma fera, né, um dragão mesmo, e eu sinto muito por isso, assim. A gente já botou aqui, né, os nossos áudios das nossas mães num outro episódio, assiste lá pra você entender. E eu fui uma adolescente, nem sei se apocalíptica é o nome, certo? Mas eu dei um trabalhinho pra minha mãe aí, né, como um clássico adolescente. Minha mãe comentou aqui como ela se preocupava comigo e que ela me lembra sempre, e o meu irmão sempre me lembra, como eu implicava com ele. Eu queria testar os limites do meu irmão. Eu sou a irmã mais nova, eu sou a caçula. Então a caçula tem o dom, entendeu? Aí eu lembro, e vocês estavam falando um caso que eu lembrei de a toxicidade que me batia. Eu não sei aí, vamos entrar na psicanálise, em terapia, que eu, pra conseguir atingir o meu irmão, eu me batia até ficar vermelha e falar pra minha mãe, olha o que o Tony fez. Mais tóxico que isso, eu acho que não tem. Demônia, né? Era que florzinha fofa, amiga. Tá tentando cresceu, mas ficou meio preta. É uma cor bem Chanel, né? Bem Chanel. Tô regando, tô tentando. Enfim, e aí, o que a vida fez? A vida me presenteou o quê? Com uma versão melhorada minha, né? Em termos de testar limites. Chamada Lara. Né, Lara? A gente conversa em casa. A Lara. Que eu vou falar ainda dela mais pra frente. E de novo falando sobre esse lugar de limites, né? De ir até onde a gente vai e aguentar e tudo. E ainda falando isso que a Flávia trouxe, né? Dessa educação respeitosa, é uma coisa que a gente sempre fala, amiga, que pra tentar não ser autoritária, a gente acaba caindo na permissividade, né? Assim, sim. Então, eu lembro que quando eu me formei educadora parental, na época chamava de disciplina positiva, uma das coisas que eu estudei e que me formei era achar esse equilíbrio entre não ser autoritária e nem passiva demais, era ficar nesse meio termo, na firmeza e na gentileza. E isso é muito difícil, porque falando sobre limite, você ser passiva, você também vai criando crianças, né? Que você quer ser tão legal, a mãe mais legal do mundo, que você passa o limite da permissividade. Tá tudo bem, pode comer o que você quiser, eu faço, eu dou, entendeu? Mas aí você vai criando seres que não sabem lidar com contorno, com limite. Total. É importante. É importantíssimo. Eu tô criando seres que falam, quem tem limite é município, entendeu? Da onde surgiu tanto humor e tanto desafio, né? Tanto questionamento? A gente conversa muito. Se voltar ainda na nossa infância, a gente foi criada naquela dependência emocional, na ameaça, no medo de perder as pessoas que a gente ama, independente do motivo. E isso não é muito saudável. E eu lembro que eu ouvia muito do meu pai, que eu brigava muito com ele, muito. Eu já fiquei assim, no auge da minha rebeldia,
1 ano e meio sem falar com meu pai, porque ele fumava. Eu odeio cigarro. Eu nunca percebi isso. Jura? Não. Não, né? Mas eu fumo só quando bebo. Odeio. Tipo, todos os dias. Cigarro é um negócio que realmente eu não tenho problema. A pessoa está me intoxicando, entendeu? O ambiente. Mas... E meu pai era um cara que fumava muito. Mas eu tô falando de muito, amiga. Eu sei que eu brinco com você, mas você tem que ser os cigarros pontuais. Meu pai era assim, 4 de maços de Calton por dia, ficava lá atrás no escritório, eu chegava adolescente, via minha mãe sozinha na sala, ele fumando na internet, com um cinzeiro aqui, o fedor que ficava. Então era ainda a época que fumavam em ambientes fechados, sabe? E aquilo me causava repulsa do meu pai. E eu ficava sem falar. Ele chegava no ambiente, eu saía. Ele chegava no quarto, eu saía pra rua. Ele chegava na sala, eu ia pra cozinha. Fiquei durante muito tempo assim, eu lembro que ele falava isso. Quando eu morrer, você vai viver com remorso. A minha mãe falava muito isso. Minha mãe falava. E aí, eu vou morrer? Eu quero só ver o que vai acontecer com vocês. Lide com seu remorso. Remorso, uma palavra que marcou minha adolescência. Vocês estão matando a mãe de vocês. Eu quero ver o que vai ser de vocês. Ai, gente... Nossa, Sandrita, pesada, tóxica, senhora, muito tóxica, isso Nossa, que eu não comprei. Você quer falar alguma coisa? Eu queria muito ver se alguém tem alguma psicóloga pra me ajudar. Tem psicóloga, tem muita gente pra gente transformar isso tudo que a gente recebeu e tá tentando fazer diferente com os nossos filhos. A gente vai chamar a Raissa Fonseca pra falar sobre como a cultura da punição e do medo atrapalha o nosso desenvolvimento como seres humanos. Muito bom estar aqui em Exaustas. Eu sou Raissa, psicóloga e mãe. Vamos falar sobre a cultura da punição, né, e do castigo, do medo, e os reflexos dele na sociedade como um todo. Isso começa na infância, né, essa cultura de gerações e gerações. A gente pode falar que historicamente o mundo tem essa condição, né, de educação tradicional, educação padrão, e isso reflete num contexto geral na vida do adulto. Por quê? Quando nós somos criança, nós somos a base do que seremos quando adulto. Então aquilo que é ensinado pra gente, a gente leva como referência pra vida. Então se você foi punido todas as vezes que você errou, se você foi castigado todas as vezes que você não fez aquilo que o seu cuidador aparentemente gostaria que você fizesse, se você apanhou porque você tirou nota baixa na escola, a possibilidade de você não conseguir lidar com nenhuma dessas emoções e situações na vida adulta é muito grande. Porque esta criança, ela começa desde pequeno a ter algumas crenças de acordo com aquilo que é falado, porque também tem a questão da violência psicológica no que você é ou deixa de ser. Então você não presta atenção em nada, você é burro, você esquece tudo, você é uma criança malvada, você é uma criança que não é legal, ninguém gosta de você, eu não gosto de você, eu não te suporto mais, né? Umas frases que as crianças escutam muito. Então, olha a bagagem que você vai levar para a vida adulta e que você vai levar para a sociedade, que você vai dividir com a sociedade. Essa informação sobre você mesmo. Então, sim, essa cultura da punição, ela tem que acabar. Ela tem que ser olhada de forma mais empática na relação do que o adulto está oferecendo é aquilo que ele também não recebeu ou que ele recebeu. Esse contexto tem que ser visualizado, senão até hoje a educação é na base de punição, né? O adulto hoje só usa o cinto de segurança para não ser punido e receber uma multa de trânsito, por exemplo. Como os rótulos são tóxicos, né? Como ela traz aí nessa fala. Obrigada, Raissa. Obrigada. Não, eu lembro eu já falei sobre isso aqui em alguns lugares, de crescer, porque às vezes o meu irmão me chamava de burra. Você é burra, você não passou, você ficou de recuperação, burra. E você cresce nessa... Acreditando que você é burra. E a gente rotula muito as crianças, né, na raiva. Deixa de ser preguiçoso, para de ser cabeça dura, deixa de ser, sabe, teimoso. E você cresce só teimosa, cabeça dura, preguiçosa e burra. Como você é difícil. Não, às vezes eu falo, ai, tá muito difícil, tá muito difícil. Eu começo a falar sozinha, tá muito difícil, tá muito difícil, tá muito difícil. Ele, eu sou difícil, mamãe? Você é insuportável, sabe, assim. Não, mas é importante também pedir desculpa. Faço isso com muito...
Muita gentileza. Com muita gentileza. Muito esforço. Não, chorando, desculpa, a mamãe não Claro. mandou bem, a mamãe foi agressiva, eu não podia ter falado desse jeito com você, não é nada sobre você, mamãe te ama, não sei o que. Ele, tá bom, mamãe, Procuro tá também bom. tentar fazer isso. Uma das ferramentas que eu mais uso dessa época é o reparar, né? Que acho que era 3 R's. Reconhecer, então, reconheci que errei, reconheci que passei do limite, reparar, né? Sei lá, pedir desculpas, chamar para um abraço e resolver, né? Tipo, como que a gente resolve? Então, eu uso muito porque eu ainda erro muito com os meus filhos, assim. Eu grito, né, enfim, explodo, eu falo frases extremamente abusivas e tóxicas e que eu imagino que eles fiquem, né, se sentindo ameaçados, né, assim, de perder a mamãe. E essa fala que você trouxe das crianças serem independentes dos pais, isso é muito grave, porque é uma questão de sobrevivência. Eu preciso que a mamãe e o papai me amem a qualquer custo. Então, tudo que a mamãe e o papai falarem e fizerem, eu vou acatar. Eu posso até revidar. O Theo é mais de me confrontar, mas em algum momento, por uma dinâmica de poder, entre aspas, eu vou acabar ganhando. E isso é muito cruel, porque eles não têm como, né? Quando a gente briga com adulto, a gente vai dar uma voltinha, a gente corta a pessoa. Não tem como cortar pai e mãe na infância, né? E a gente vai o quê? Levando todas essas cicatrizes e traumas para a vida adulta. E a gente fica como? Tóxica. Quantos relacionamentos ruins eu entrei já sabendo que era uma cilada, vou ser mais elegante hoje. E continuei. Tive um namoro onde eu sabia que ele era tóxico comigo, mas eu também era com ele e me alimentava desse sentimento, sabe? A gente fica viciada na adrenalina, no cortisol, sendo liberado no nosso corpo. É horroroso, a gente vai se alimentando disso. E cresce com essa naturalização do que o relacionamento gostoso é que briga e volta, Ciúmes. briga e volta, socou na parede, e tacou uma latinha, ai, que gostoso, mas no dia seguinte a gente voltou, deu um beijo gostoso. Essa naturalização é uma coisa que eu já aplico muito, com muita, como é que fala? Sabedoria, eu acho, que na criação das minhas filhas, sabe? De, olha esse sinal. Então eu já tô apontando tudo na hora, com gentileza, com sabedoria para elas. Sinais de relacionamento tóxico, não. Mas isso que você falou, assim, é porque parece que é uma coisa do comportamento, mas às vezes é uma coisa hormonal mesmo. A gente fica viciado, né? A gente fica viciado no cortisol, na adrenalina, né? Assim, e pode parecer uma coisa meio contraprodutiva, né? Pode parecer uma coisa meio bizarra, mas o estresse, ele pode sim ser viciante, né? Além do cortisol, que é um hormônio liberado em situações de estresse, esse mesmo estresse libera dopamina, que é um neurotransmissor que faz a gente se sentir bem e encoraja comportamentos repetitivos. Ou seja, o estresse vem dessa fonte natural de euforia, ativando centros de excitação no nosso sistema nervoso, que, com o tempo, a gente vai ficando viciado nisso. Ou seja, a gente fica viciado em adrenalina, depois fica viciado em dopamina e não consegue sair. É por isso que eu entendo muito quando a gente fala, as pessoas são tóxicas e tudo, mas às vezes é uma coisa de um vício químico, biológico e também comportamental, social, que é muito difícil de sair. E vocês já se repararam viciadas em caos ou em questões difíceis de lidar, assim? Ai. Já. Eu era muito ciumenta com amiga. Amiga, não podia ter outra amiga. Chamou a outra amiga para ir no cinema, por que não me chamou? Essa toxicidade é um inferno. Hoje em dia eu falo, que saco. Eu sabe? peguei um pouquinho dessa Essa toxicidade de ciúme de amiga, né? Vamos falar de 20 anos aí, né, Linda? Por isso que eu falei, naquela época. Sim, eu era muito ciumenta com amiga, cara. Isso é muito tóxico. E um outro lugar que eu me lembro que eu tinha, que é horroroso, que a gente tinha essa coisa do acesso aos camarotes, né? Depois que você vira atriz, os convites, vai pra fulano, show tal, e a gente tinha acesso ao camarim do artista. E eu lembro que eu tava também meio, né, no chiclete com banana. Eu lembrei do episódio de Nova York. Ai, amiga. Não, né? Não precisa. Não sei, vamos pensar sobre vamos durante. pensar. É que misturava, loucona, chiclete com banana bombando, acabou, vamos lá, vou te levar pra conhecer o Bel, vamos, eu tenho acesso ao camarim dele, vamos, e a minha amiga. Não quero não, só vai lá. Não, você vai sim. Não, vai sim. Eu era nesse lugar de toxicidade. Você puxou tão forte aqui. Ai, amiga, eu puxei nada. Vocês são muito sensíveis. Ai, eu fico andando com gente sensível demais, eu não consigo. Eu acabo me tornando tóxica mesmo, e com razão.
Eu me vejo muito tóxica, assim, quando eu vou passando por cima das minhas necessidades de expressar o que eu sinto e aí não consigo dar o limite, né? E, na verdade, é um desconforto que eu tenho vergonha e medo de nomear, por não ser chata, por não incomodar, né? Pra agradar todo mundo. Por isso que é importante a gente colocar limite logo no início e de uma forma legal. E é muito difícil falar não. É muito difícil, ainda mais pra nós, mulheres. É difícil incomodar. Incomodar, como você fica paralisada, porque você fala, incomoda ou não incomodo? Incomoda ou não incomodo? Eu lembro de uma história que eu acho importante trazer, que é em relação ao racismo com as minhas filhas. Porque o que acontece? Eu tava não sei se eu contei isso aqui, eu acho que não. A gente tava num salão né, que tinha no prédio ali embaixo, fazendo a unha ali, e o papo era sobre cabelo. Cacheado crespos principalmente, que são mais, né, suscetíveis a alvo de preconceito, de racismo. E as minhas filhas na piscina, brincando, né, não sei o quê, eu ali fazendo a unha, e começou, não, porque eu aliso, porque dá muito trabalho. E era uma manicure, uma mulher negra, dá trabalho, não sei o que lá. Eu falei, por que cabelo? E eu no auge buscando aprender a lidar com os cabelos das minhas filhas, coisa que, né, uma bolha sendo furada. E eu falei, aí eu tava aqui assim, já começando a tremer com o papo que tava rolando, e era um salão pequeno, eu falei, incomodo ou não incomodo? Falo ou não falo? Começou a dar negócio no coração, sabe? Sei. Nisso chegou a Alice e a Lara, com cabelo seco, do cloro, deste tamanho. Mamãe, pode subir pra almoçar? Eu falei, aham, vai lá, meu amor, vai indo, eu já vou. Falei, desculpa, então pra você alisa, aí a outra mulher que tava na frente também tava concordando, falando tudo, porque cabelo crespo, você falou que cabelo... Então o cabelo das minhas filhas é ruim, é isso? É feio? Mano... Climão, Foi. É isso aí. Então a gente não quer causar o climão, mas o climão tem que ser causado. Exato. Porque o erro é o nosso silêncio. E eu falei muito no meu tom aqui, sabe? Eu falei, vamos debater sobre isso? Acho que não é um tom aqui. O que é? Não. Eu fui ainda num lugar que talvez uma mãe preta já esteja nesse lugar e é chamado de histérica, de maluca, de desequilibrada, de barraqueira. Então eu falei, vem cá, por quê? É pra eu alisar o cabelo delas? É, porque sofre essa violência racial, né, desde a infância, sempre. E aí vem uma coisa e vira a gota Então d'água. é pra incomodar, eu acho que a questão inteira é essa. E de novo falando de limite, né, porque esse ano eu me afastei de várias pessoas, mas de uma pessoa que era muito importante pra mim, e hoje eu vejo que foi muito pelo motivo da gente não conseguir ter tido conversas tidas como duras, difíceis, de dar limite, de dizer eu senti isso, eu senti aquilo, porque a gente também não é educado pra ter esse tipo de conversa, a gente não é incentivado a ter esse tipo de conversa. E aí quando vai sair o limite, já que a gente já passou tanto pelo nosso próprio limite, sai de uma maneira muito desastrosa, e eu me vejo fazendo isso, e me vejo ainda em relações assim. Aí a gente quer ser tão educada, tão gentil, não falar nada, mas aí quando sai tipo assim, de uma maneira muito torta e tóxica, quase sem conseguir reparar. Porque eu acho que o difícil é isso, quando a gente vai passando por cima dessas conversas delicadas e de repente vira uma briga que não tem, às vezes não tem como reparar mesmo. E por isso que é muito importante nós, como mães, trazer o diálogo como uma peça essencial os nossos filhos, sabe? De sentar e conversar e entender e falar, cara, você é ser humano, não é porque você tem 4 anos, você é menos ou mais, e ter esse movimento de conversa, de diálogo. Eu vejo muito já o Pedro, tipo padrinho, alguém fala alguma coisa, ele olha e fala assim, mamãe, isso é chantagem, não é? Ai, sabe, assim, maravilhoso. ele já consegue falar e já fala, não. Ou você me dá comida ou você me dá, sabe? Assim, ele já consegue dizer isso. E é muito importante, com 4 anos. E já que nós estamos aqui abrindo os nossos corações, deixando claro que ninguém aqui é nenhuma santa, nenhuma aqui é alecrim dourado, muito pelo contrário, somos muito mais cactos, cheios de espinhos para se defender. E agora nós queremos ouvir vocês. Nesse momento, o áudio que eu queria enviar, mas não enviei para não incomodar. Vamos ouvir a Fran. Eu me acho tóxica porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar demais e eu vejo que as pessoas não têm repertório e eu fico falando sozinha e eu me sinto mal por isso. Eu começo a me culpar depois que eu vejo que eu falei demais. Olha que loucura. A pessoa não tem repertório pra lidar com e ela fica falando tamanha que tá chata, tóxica. Não, eu achei que a Fran ia mandar um áudio de 4 minutos e ela botou tão pouquinho por medo de incomodar, né? Não, mas esse áudio é bom que é o blé. É só aquele áudio que sobe aqui e vou mandar. Mas achei interessante ela falar que o pessoal não tem repertório pra escutar ela, ou seja... Mas sabe,
Um pouquinho tóxica, Fran, não me mata. Mas eu pensei aqui que, Fran, isso é um traço tóxico meu. Eu não sei a hora de parar de falar no WhatsApp. Principalmente brigar. Eu já briguei com vocês duas no WhatsApp. Porque eu vou me empolgando, eu vou ficando desregulada, que daí a pessoa vai andando ali. Quando você vê, é um lugar que tipo, caraca, era só eu ter soltado o celular por 5 minutos. Exato. E voltado depois. Então, acho que tudo é sobre o quê? Limites, doses e regulação, né? Autorregular. Isso, cara, eu cresci muito estudando educação positiva demais, assim. Eu tô cada vez amadurecendo e eu sinto essa diferença plena. E é isso, tá acontecendo, estourou uma bomba, você acha que você vai virar o Hulk? Eu respiro. Eu faço isso muito com meu filho. E teve uma questão com a roteirista essa semana, não, a semana passada, que foi isso. Tipo, eu falei alguma coisa, não sei o que, não, entrou ali, pá, não sei o que, daí eu tentei conversar com ela logo depois da reunião, e ela não respondeu, eu falei, sabia, não sei o que, e a gente voltou a se falar, ela estava me autorregulando, eu sei como é que é, isso é tão importante. Claro, e você é ouvir, escutar, parar. Parar, vou me autorregular. Agora, sobre esse assunto, tem uma coisa que é muito delicada também, que eu queria muito discutir com vocês. Quando é um castigo de silêncio ou quando é uma regulação? Porque tem pessoas que, por exemplo, se fecham e nunca mais retomam essa conversa, ou nunca mais se sentem prontas para voltar. Isso é muito da nossa infância, da gente receber essa punição de silêncio de mamãe e papai fechar a cara e nunca mais falar, né? Não, concordo. Eu acho que é um traço, uma característica de cada um e a forma que ela tem de se afastar de um lugar que ela não quer mais estar. Ela não quer mais frequentar, de repente, sabe? Eu acho que é um lugar, eu acho que eu sou muito assim. E é realmente um lugar onde eu me acho ajudando a minha saúde mental. É um limite seu, né? É um limite meu. Eu não quero mais lidar com isso, eu não preciso mais lidar com isso, isso não é mais problema meu. Ponto final. Então, assim, pode ser um lugar de tipo, vou ficar aqui em silêncio, quando me der na telha eu volto, e aí é uma merda, porque a pessoa que fica lá esperando, né? E aí? O que vai acontecer? Tu fiz merda, aquele grau da dependência, né? Esperando a pessoa. Exato, aí fica nessa expectativa, mas é uma dependência também. Uhum. E a outra também na questão de ela estar no direito dela não querer mais lidar com isso. Eu vejo muito isso no casal, sabe? Quando dá algum conflito, o cara, por exemplo, vamos supor, fecha a cara e depois a gente conversa, ou depois a gente se fala. E aí você, né, tipo, fica ali, e agora o que eu faço? Isso é também uma chantagem, a gente faz isso uma com as crianças. Com as crianças, em casa a gente conversa, aí vai a criança, em casa a gente conversa. É uma tensão horrorosa, cara. A minha mãe falava, vamos pro banheiro, menino. Nem vou contar o que aconteceu. Não, mas vamos pro banheiro é diferente. É mais rápido, passar né? Uma vamos viagem pro banheiro inteira. Uma noite, às vezes, um jantar já é loucura. Jantar. Eu, filha do meu pai, que eu já falei que eu era muito... ele ficava bravo, ou ele batia quando a gente brigava, ou se não, um silêncio, assim, meses. Obviamente, nas minhas primeiras relações, eu fazia o mesmo. Ficava nesse silêncio. Só que aí eu aprendi de uma forma muito cruel nunca mais fazer isso. Que foi um cara que eu namorei, foi meu primeiro namorado, a gente namorou não sei o que, já falei dele aqui, ele me traiu e eu nunca falei sobre isso. Ele me traiu, ele olhou pra mim, eu falei, eu nunca mais quero falar com você e eu nunca mais falei com ele até um dia que ele me convidou pra ir no casamento, depois de um ano, para um casamento de um amigo dele e me deu essa vontade muito latente de ir. Fui no casamento e aí depois ele falou, vamos conversar? Depois de um ano que a gente... Ele que te procurou? Querendo conversar. Porque eu tô falando, desculpa te cortar, mas se você vira, olha só, agora eu resolvi falar com você, ele tem todo o direito de falar... Tem, claro, cada um... Não, mas ele me procurou pra ir, ele, vamos conversar? E eu falei, não. Pra mim tá tudo resolvido. Foi péssimo. Ele morreu depois de 2 dias, ele se suicidou. E aí eu parei e falei... Aí você fica culpada, né? Essa culpa não é sua. Não, a culpa remorso, não é minha. Né? O remorso, tipo, aí. Caraca, eu não falei tudo que eu tinha pra falar. Tipo, mano, eu te amo até hoje, sabe, assim. Então, nunca mais eu fiz isso. Aprendi de uma forma muito cruel. Terrível, Terrível. E depois dessa, a gente vai chamar quem? Letícia. Letícia também mandou um áudio pra gente.
Oi, exaustas, tudo bem? Eu sou a Letícia e um traço meu tóxico é em relacionamento. Eu acho que eu sou muito ciumenta e um pouco controladora. Mas eu acho saudável, eu gosto de ser assim, não mudaria não. Ai, que fofa, Letícia! Não mudaria não, Letícia! Vamos conversar sobre isso, garota! Tô ótima, tóxica assim. Eu vou ficar assim, obrigada. Vou mudar. Obrigada pela parte. E a gente também tem a Raquel, que ela trouxe algo que eu já comentei por aqui, eu acho. Fala, Raquel. Oi, tudo bom, exaustas? Aqui é a Raquel. Eu sou uma pessoa ciumenta, eu tenho ciúmes em relacionamentos, eu tenho ciúmes morro de ciúmes da minha melhor amiga, eu morro de ciúmes dos meus trabalhos, das minhas roupas, eu tenho ciúmes em geral. Eu não acho que isso é uma coisa que me favoreça o tempo inteiro, eu acho que inclusive prejudica, porque causa sofrimento. Então, claro que é um traço tóxico. Claro que é um traço tóxico. E ela quer mudar? Não! Amo. Eu lembro que eu era muito ciumenta também nas minhas relações, porque eles eram muito ciumentos, e aí eu ficava com aquilo na cabeça. Se ele tá sendo tão ciumento, tão controlador, e acha que eu tô traindo 24 horas, é porque ele tá traindo. Nossa, e aí eu ficava com ciúmes e achava que eles estavam traindo. Olha que viagem, cria todo um universo. Também, E uma coisa que me vem na cabeça também, eu tenho muito em casa, inclusive com 2 filhos, a gente acontece muito isso, a Lara querer pegar as coisas da Alicia. E quando é que eu tô sendo tóxica ou não, quando eu falo assim, ela não quer te emprestar. E é direito dela não querer te emprestar. Você tá ótima. Não é? É. Mas às vezes eu fico pensando, mas ela devia emprestar, que egoísta. Mas isso no parquinho com as crianças, o Pedro tá lá brincando, daí chega, claro, a criança quer pegar, daí o Pedro fala, não. Aí eu falo, ele não quer emprestar. As mães ficam bravas. Putas, eu sei. Tipo, mano, meu filho não tem obrigação, entendeu? É dele. Eu fico muito nesse dilema. Dele. Não, de ser egoísta, empresta pra ela, é um negócio. Não, às vezes eu falo, mas só mais um pouquinho, filho. Não, é meu predileto. Daí você vai falar, cara... Não, então é seu, você não quer. Um brinco que você quer, eu falo, não, era da minha avó, eu tenho medo que você caia, que, sabe... É importante esse limite. Mas engraçado que eu era tóxica dessa ciúme com amigas, mas com as minhas coisas eu não era. Eu lembro que quando eu pedi com as suas coisas, a Alice é muito também, muito. A Lara não. A Lara tá tudo jogado, empresta, a roupa vai embora pra casa das amigas, não vê. Casaco na escola, minha filha, tem uns 8. Garrafa de água, inclusive eu vou botar num saco de ziplock agora a água pra levar. Eu imaginei a Lara assim. Já mandei 4 garrafas, agora vai com o saco ziplock. A água tá aqui, ó, dentro do saco. Pronto. Fura, exato. Seguro. Exato. E eu lembrei que uma amiga minha, quando eu pedi um relato das minhas amigas adolescentes, lembra? No episódio, eu não contei esse caso, mas a Michelle, ela veio e disse assim, amiga, era tão gostoso trocar com você, que eu lembro que você já tinha carro nessa época, a gente ia pras micaretas de carro, né, pegava minhas amigas, ela falou, cara, um dia eu pedi pra voltar com o seu carro, porque eu ia voltar antes, eu tinha que ir trabalhar, desesperada, você me emprestou o seu carro, eu bati o seu carro, você veio de carona num carro que enguiçou no meio da estrada e você riu disso. Você nunca reclamou, você nunca me cobrou, você nunca... Eu fiquei tão orgulhosa de mim quando ela me contou essa história. Tava bêbada. Você é muito... Não tava mesmo. Eu não tenho esse ciúme, essa toxicidade com coisas, com materiais, sabe? Toma, eu te empresto. Acho que é por isso que eu cobro da minha filha. Mas eu não posso, é a persona dela. É a persona dela. Enfim. Olha. E positividade tóxica? Já viram na internet? Já fui muito positividade tóxica comigo também. Você reconhece isso? Sim. Mas aonde você vai de positividade tóxica? Porque eu sei que, sei lá, a coisa do acolhimento, né? Se você tá com uma amiga e vira assim... Então, cara, mas é que a gente tava numa discussão, ele gritou comigo e deu um soco na porta. Pelo menos ele não deu um soco na sua cara, não, né? Mas isso é horrível. É sem noção. Entendeu? Mas tem gente assim. Sim. Eu cresci com a minha mãe falando, isso é psicológico? Ótimo. Tudo era psicológico pra ela. Eu falei, não, mãe, eu tô sentindo. Isso é psicológico. Tá, mas como é que faz? Tipo, sabe, assim? Tô com dor de cabeça. É psicológico. Sentir não sei o quê. É psicológico. Mãe, me caguei inteira aqui. É psicológico. É psicológico. Tipo, vamos conversar sobre isso?
Eu acho muito delicado porque acaba subvertendo algumas coisas importantes, tipo a gratidão. Gratidão é uma coisa linda, uma palavra que ficou até desgastada, porque todo mundo falava gratidão, gratidão, mas às vezes ficou num lugar de toxicidade, porque, pô, tava acontecendo coisas graves, sei lá, pandemia. Eu passo por alguns recortes de ficar sem água, de morar no subúrbio, que, cara, eu não tô conseguindo ser grata e meditar atrás da linha do trem, sabe? E aí fica um lugar delicado, porque você está pesada, você está invejosa, você está não sei o que, um monte de rótulos negativos, quando na verdade a pessoa só não está conseguindo abafar e enfiar uma coisa ali que é distante daquela realidade. A espiritualidade também pode ser muito tóxica, né? Ah, mas você precisava passar por isso. Ah, mas foi um aprendizado. No catolicismo tudo é culpa, né? Culpa, 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 culpa. Jesus. Totalmente. Jesus. E tem um lugar também de você ter essa positividade tóxica, achar que está sendo super legal, e você não acolher e não validar o sentimento. E às vezes a pessoa precisa passar por aquilo. É um luto, é uma dor que ela precisa sentir. Não é tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não. Eu tô mal, eu me separei, eu perdi um parente, eu perdi um filho, eu não consegui engravidar, eu engravidei e tô mal. Acolhe essa dor, deixa a pessoa sentir essa dor. Porque você fica assim, imagina, isso vai passar. Tudo que a pessoa quer é chorar. Coisa mais chorar importante. Com companhia, sabe assim? E chorar. cada um tem o seu tempo desse luto. E deixemos as pessoas terem os seus lutos. Eu percebi que existia essa positividade tóxica quando a gente esquece, por exemplo, a consciência de classe, né, ou de raça, né, assim, do sistema mesmo para trazer verdades absolutas. Não, porque as verdades absolutas não encaixam em todos os casos, né? Aí você vai passando esses sentimentos para debaixo do tapete, lá na frente você vai pagar esse preço. A vida vai te cobrar. A ciência tá falando que é câncer. Vai pro corpo. Mas águas. Vai pra todo, pele, vai pra cabeça, vai pro... Eu já falei isso aqui, eu travo inteira quando eu passo por um negócio que eu não falei, que eu não desentalei, sabe? Pescoço, cervical, lombar. Esse aqui foi o áudio que eu queria enviar, mas não enviei para não incomodar. Então envie para você não ficar aí com somatizações no seu corpo. E lembrando que a gente está lá no Telegram, na nossa comunidade, e todo episódio a gente vai lá coletar algum tipo de áudios ou de vivências. Entre na comunidade, faça parte do Exaustas. Faça parte, né? Esse ciclo vicioso que entramos sendo pessoas não tão legais com os outros também acabam refletindo na nossa relação com a gente mesma. O que vocês sentem que fazem pra si que definitivamente não é legal? Eu descobri que eu sou completamente autodestrutiva, assim, sabe? Eu tenho uma coisa de raiva e não consegui colocar a raiva pra fora. Quando ela sai meio monstro, mas aí eu jogo essa raiva e essa agressividade pra mim. Então, desde me espremer, coisas de pele, assim, que eu acabo jogando em mim, arrancar feridas, arrancar casquinhas, assim, sabe? E também é isso, não conseguir dar limite nas relações e de repente eu já tô dizendo, ai, fulana foi abusiva ou tal situação foi abusiva e eu vejo, mas eu também não estava setando bem claro onde que eram os limites, né? Eu não sei muito exemplificar, mas tem um lugar do tipo, o tal, eu merecia passar por isso, que é super tóxico com a gente mesmo, sabe? É um desserviço. Eu sinto que muitas vezes eu sei qual é o caminho certo. Tipo, eu tô aqui, eu tô começando a ficar cansada, não sei o que, ok. Vou correr pra não matar alguém ou me matar, sabe? Assim, pode meditar. Tipo, eu meditava muito e hoje em dia virei mãe e não consigo mais meditar. Mas sabe coisas assim que eu sei minhas ferramentas, eu sei... Cara, não vou deixar isso pra depois, vou fazer agora. Não, eu deixo pra depois. Viciada no estresse, né? Tóxica comigo mesma, precisa disso. E além do eu mereço, tem o eu não mereço, né? Eu não mereço isso tudo, eu não mereço ser feliz, eu não mereço um relacionamento tão bonito e legal como eu tô agora, eu não mereço esse filho maravilhoso que eu tenho. Isso é tão tóxico a gente mesmo. Também. Acho que a minha questão realmente é a agressividade e a raiva. Eu queria até contar um episódio que aconteceu essa semana com a minha filha, que ela tava com muita raiva, tava puta, resumindo, comigo, só que ela não conseguia falar. Eu perguntava, filha, vamos nomear seus sentimentos, vamos colocar pra fora o que é. E ela não conseguia falar. Eu tentando fazer a caminha dela falar e ela não se expressava. Ela também não estava se resolvendo ali com o que ela estava sentindo, mas ela começou a me alfinetar e me implicar ao longo do dia inteiro.
Claro que nesse dia, ainda bem, eu estava regulada e estava muito tempo sem ver os meus filhos, eu estava descansada. E eu consegui pontuar que, filha, tá vendo que você tá o tempo inteiro me alfinetando, o tempo inteiro me implicando, o tempo inteiro dando uma farpa? Isso também é uma raiva aí reprimida. É também uma coisa contida. É melhor você colocar pra fora logo, sei lá, chutar e bater nas almofadas do que você ficar o tempo inteiro até a hora que eu vou explodir. A gente tem uma relação de intimidade, né? E ela disse pra mim, mãe, é o meu jeito que eu tenho de me conectar com você. E aí, na hora, isso me derreteu, a gente ainda vai falar de CNV aqui hoje. Mas aí eu consegui me conectar por essa necessidade. No fundo, ela não estava querendo me implicar, ela não estava querendo, né, me fazer mal, ela estava achando uma estratégia equivocada de se conectar comigo. E quando eu percebi qual era a necessidade, eu consegui me conectar com ela de uma outra maneira. Ai, que bom. E até mesmo nas redes sociais, a gente percebe o quanto a gente dá muito mais atenção pro ódio do que pro amor, né? Quantas vezes a gente ignora comentário falando do quão incrível a gente é, elogiando a gente, mas respondemos aquela alma cebosa que fala algo ruim pra gente, né? Eu já disse, eu faço terapia ali respondendo hater nas minhas redes sociais, de verdade. Mas eu também mando coraçãozinho fofinho pra quem me elogia, super. Mas a gente é mais tendenciosa. De responder. Mas eu vou nos... Porque... depende muito do conteúdo que eu jogo, né? Alguns conteúdos meus, os haters parece que tem imã. Sabe aquele imã que puxa a gente, que só quer vociferar ódio? E eu vou ali meio que, juro por Deus, eu já aprendi. Eu não, é tão ignorante, é tão surreal, é tão... amiga, eu não sei como você aguenta. Eu também não sei. Eu super não sei como Você também teve uma sessão de haters aqui por causa do Exaustas. Eu falei, gente, por isso que eu não falo, por isso que eu não exponho, porque eu não vou aguentar essa pressão de haters. Mas tudo bem, isso também é uma forma de se proteger. Não sei, eu acho que é uma forma de se proteger, amiga. Eu já fiz um vídeo até na internet falando, se você não tem saúde mental pra você receber, porque a internet é um limbo, é tóxica até dizer chega. Então, assim, se você não tem saúde mental pra lidar com isso, com hater, com xingamento, com cancelamento, não fala nada, fica quieta, fica na sua. Agora, se você tá aqui engasgado, você precisa falar sobre aquilo, saiba que, lide com isso. Saiba que isso vai acontecer. Ali vai acontecer. A não ser que você tranque seus comentários e segue sua vida linda. Mas é cruel porque alguns perfis são anônimos, né? A sensação que eu tenho é que ali é o esgoto da pessoa ser tóxica. Amiga, são robôs. A gente vive em era de inteligência artificial que vai ficar cada vez pior. Eu tô com medo das eleições com esse IA. Medo, pânico. E robôs. São centenas e centenas de perfis fakes, falsos, de gente que manda uma e replica em 200 mil. Você entende? Mas afeta as nossas emoções e a gente fica lá chateada, mas eu tô deprimida. Bem de boa com isso. Haters, vão se fuder. Tá tudo certo. Vocês ninguém também. sabe do meu corre, ninguém sabe do que eu passo. Lembrei de mais um traço tóxico meu. Quem me conhece sabe. Desculpa, foi mais forte que eu. Sim. Fala. Não, é que eu lembrei que um dos traços tóxicos que eu tenho comigo é me comparar muito e me comparar com pessoas mais velhas que eu. Eu sempre sou a mais nova dos grupos. Aqui eu sou a mais nova. Então, assim, às vezes eu fico, quase me sentindo... eu queria ter a maturidade, por exemplo, da Samara pra lidar com haters. E eu falo, não, calma, eu ainda tô construindo a minha autoestima e a minha segurança de chegar lá daqui a 10 anos, quando eu tiver, sei lá, quase 45, eu acho que eu vou ser alguém muito mais firme de quem eu sou e tudo, e dizer, haters, um beijo, e me posicionar mais por medo de perder, sei lá, amor ou coraçãozinho, sabe? E eu sinto que tem uns comentários que eu ainda tô lidando que não me afetam tanto como me afetaram antes, que quando mexe naquela ferida, que é o quê? Parece que eu compro a ofensa que a pessoa tá me vendendo. E eu não quero comprar a sua ofensa, sabe? Ela não me atinge mais, eu não tô afim, isso vai fazer mal pra mim, eu não tô afim que isso faça mal pra mim. Toma, isso é seu. Isso é maravilhoso, não se identificar com que a pessoa, porque a pessoa vai querer ir na ferida pra te explodir. Você vai vestir na hora, carapuça, de uma coisa que você acha que te machucou no passado que tá curado. Você entende? Não vai me afetar com isso, lindo. Não vai.
Eu sei que nós estamos aqui falando dos nossos momentos de toxicidade, mas tem uma galera que sempre aparece por aqui e não cansa de ficar de boa com papel de tóxico. Vamos lá, no Fala Que Eu Não Te Escuto. Vamos ouvir. Sim, homens. É foda, né? Porque a militância é tanta reclamação, mimimi, que... Gente, carioca, né? Mimimi já deu um negócio aqui, ó. E por que ele modulou a voz? Tem coragem, né, lindo? O mimimi eu achei grave, mas sendo sincera, aquela que vai ser cancelada nesse episódio, eu acho que sim, nós mulheres acabamos ficando tóxicas, mas é por toda uma estrutura que vai botando cada, né, pecinha até que a gente exploda. É muita violência, né, contra a gente, mas é que contra ele a vem num nossa lugar de existência. tipo, parece que só a gente é tóxico. Não, a gente é, mas vocês são muito mais. Estatisticamente, vamos comparar? A gente é tóxica, mas, né? É que nem a Cláudia estava falando. Eu vi um da Cláudia Campolina, maravilhosa. Inclusive, eu quero chamar a Cláudia pra estar com a gente em algum episódio. Ela fala assim, meu amor, ela faz uma ironia que é tão requintada que tem que entender, que o cara fala assim, a gente sofre tanto quanto vocês, a gente morre. Filho, quando o número de masculinicídio for igual ou maior que o feminicídio, aí a gente conversa, ok? A gente vai para esse debate. Pronto. Então, estatisticamente falando, vocês são muito mais tóxicos. Então, cala a boca. Então, cala a boca. Calma, tem mais, não tem? Tem. Os homens também têm que se posicionar, caralho. Ou vejo uns escravocitos, uns caras ficam com medo da opinião da mulher. Aí às vezes o cara tá interessado nela. Aí a mulher fala, eu acho legal, sei lá, usar a rosa na chuva. Aí o cara, não, também. Caralho, mané. Se deixaram falar ele até o final. Vocês estão muito compreensivas. Parou, né? Eu não tava achando que ele tava tóxico. A gente precisa pegar o CPF desse moço, telefone e endereço, porque não, a gente quer mandar flores pra ele. Não é pra tanto. Chocolate e flores. Ele fez o mínimo. As mulheres ficam batendo palma pra esses babaca usando maquiagem, mas na hora de tomar madeirada, procurou humildade. Tomar madeirada, Engatilhou. Madeirada engatilhou. Peraí, engatilhou porque deu tesão, engatilhou porque é tóxica. Como eu ainda gosto desse tipo de homem. Que loucura. Que dá madeirada. Toxicidade que a gente tem com a gente mesmo. Repetir esses homens na nossa vida. Aí eu não repito mais. Ai, agâmica. Eu tô muito legal, cara. Tá muito legal ser eu ultimamente. E esse foi o Fala Que Eu Não Te Escuto. E você pode mandar o seu áudio pra gente e a gente te interromper se você falar alguma merda. E a gente ouve muito por aí as frases, mas eu apanhei, eu não morri, eu apanhei e não virei um revoltado. E essas frases costumam vir cheias de preconceitos com a educação respeitosa. Mas olha o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação aos outros com espírito de fraternidade. Então, por que tanta gente escolhe criar nossas crianças sem um pingo de dignidade? Eu sempre penso no exemplo que se um adulto quebra alguma coisa, é tratado como uma simples atitude desastrada, porque Mas quando é uma criança, você já é sempre, nossa, de novo, olha as coisas, não vê direito, né? Sempre é uma forma punitiva, assim. E se a gente tem paciência com os adultos, e eles podem errar, por que a gente não tem a mesma paciência com as crianças? É porque eu não tenho. Tóxica. Acho que com os adultos a gente vai usando mais máscaras, né? Sim. A gente precisa fingir. Não quero desagradar. Que não tá sentindo. Já nas nossas crianças, principalmente se são nossos filhos, a gente relaxa e deixa vir uma personalidade mais natural e às vezes é assustadora, né? Tóxica. E agora vamos falar com a educadora e terapeuta Raquel Nunes. Ela vai falar pra gente a importância da educação respeitosa na quebra de padrões tão ruins de comportamento. Vamos ouvir. Quando a gente olha para a infância, a gente percebe que é um lugar que ainda estão as maiores agressões, as punições, agressões físicas, psicológicas, e a gente não tem paciência com a infância.
a gente não tem paciência com as crianças não são cuidadas pelos adultos e precisam dos adultos para serem cuidadas, né? Não conseguem se cuidar entre si, dependem da gente muito ainda, né? Para estarem bem, para terem qualidade de vida, proteção. Isso não acontece. A gente cobra muitas vezes das crianças que elas consigam se resolver coisas dentro de si que nem os adultos conseguem fazer. Se um adulto erra, né, nesse exemplo de um adulto derruba um copo, a gente fala, ai não, tá tudo bem, acontece. Se uma criança derruba um copo, a gente briga, a gente pune, ela fica bravo, né, fala que isso tá muito errado. E essa situação, por exemplo, não é uma situação de erro, é uma situação de que acontece com qualquer pessoa. Isso pode acontecer. Só que com a criança a gente tem uma reação, com o adulto outra. A gente continua reproduzindo essa falta de respeito. Muitas vezes que a gente sofreu quando criança, a gente segue reproduzindo com as crianças, né? Então a gente precisa cuidar da infância, a gente precisa respeitar, né? A gente tem que ter paciência que com as crianças a gente vai muitas vezes repetir 1000 vezes ou mais de 1000 as mesmas coisas até ela entender que a gente vai passar por muitas situações parecidas porque elas estão no processo de aprendizado. A gente tem que ter paciência e amor e achar bonito o processo de aprendizado. E ele é cansativo muitas vezes, ele é repetitivo, mas ele tá ali, ele precisa passar por isso. A criança precisa passar, a gente precisa passar. A gente não pode se colocar como um adulto que sabe tudo e que não tem o que aprender com essa criança, né? A gente também aprende todos os dias quando a gente coloca o nosso olhar para o futuro, né? Cuidar de uma criança, proteger, ter uma educação respeitosa com as crianças e a gente lançar o nosso olhar para o futuro e colocar outros seres humanos, né? Poder que a Terra tenha outros seres humanos que também saberão cuidar mais das próximas crianças e mais da própria terra. Bonito, né, a fala dela. Muito. Meio impossível, mas é bonito. Não, difícil. É difícil, é difícil. A gente sempre fala isso aqui, é difícil demais. Impossível não é. Não. Eu costumo sempre falar, né, que eu falo do lugar de mãe, mães felizes criam filhos felizes, né? Então a gente volta lá no episódio da saúde mental, do quanto a gente desconta e o quanto a gente, estando fodida, sobrecarregada, estressada, a gente vai adoecendo e desconta neles. Uma ferramenta ou até filosofia muito interessante é a CNV, a comunicação não violenta. Eu sei que muita gente ouve esse nome, já torce o nariz porque não conhece a fundo, mas vamos lá. Eu procurei a CNV lá em 2014 para me comunicar melhor com os meus filhos quando eu fiquei sem recursos, como eu falei, além de ameaçar, manipular e gritar para conseguir respeito. Diferente do que muita gente pensa, a CNV não é ser permissiva ou não fingir que não está com raiva, muito pelo contrário, é o oposto. Eu acabei descobrindo nesse caminho um lugar de autopercepção e compaixão comigo, com quem eu posso ser. E isso foi libertador. Para usar a CNV, é preciso nomear os nossos sentimentos e necessidades. E isso, por si só, já é um caminho bem profundo de descoberta e também de crescimento pessoal. E é isso, né? A gente mira na educação dos filhos e acerta onde? Na autoeducação, o que é muito importante. Eu lembro que quando eu abri o livro da CNV, eu recebi, assim, que bota, né, todos os sentimentos. Eu falei, caraca, eu achei que eu só tinha 3 sentimentos, e são vários, né, e necessidades. Então, assim, de novo, a gente estar regulado e com ferramentas para poder modelar a criação de outros filhos. Muito difícil na prática, mas estamos aqui tentando subverter as ordens. E é tanta coisa para tirar você do prumo, é tanto absurdo em volta na sociedade, é tanta coisa para tirar você do prumo, é tanto absurdo que a gente vê e vive, né, na sociedade, que isso é quase impossível mesmo, né? Eu falei, é possível, é difícil, mas é possível. Agora tóxica. Tudo eu acho cansativo virar da boa mãe. O que é ser boa mãe? Tem agora tudo um script para falar com a criança, quem não segue é uma mãe de merda, e aí fica uma cagação de regra que me irrita muito. Eu já falei aqui várias vezes que tem mães que nunca vão conseguir aplicar isso na vida, e eu só tenho essa fala para tentar acolher essas mães que não conseguem e se culpam, se chicoteiam por isso.
E em muitas vertentes, assim, desde a gravidez, a gente passa pela amamentação, se culpa, mas ela amamentou só um mês, aí vai e julga a mãe, e isso é tóxico também. Até a criação dos nossos filhos, como a gente está falando aqui desde o início do episódio. É regra para falar, é regra para escutar, é regra para você calar a boca e ouvir calada e não poder reclamar. Enfim, mas tentar é válido? Óbvio que tentar é válido. E é importante também, porque se você consegue, ó, tá de parabéns. Mas tem mãe que não consegue. Tem mãe que não tem tempo. Ah, eu sou boa mãe, mas mais o cacete, mais nada. Eu sou boa mãe. E ponto final. Você é boa mãe. Você faz o seu melhor. E não se culpe. Por isso, não seja tóxica com você mesma. Obrigada. Amiga, a gente já conversou muito sobre isso, né? Mais de 10 anos que a gente fala. E eu acho ótimo quando você marca para que tudo isso, nessa nova forma de educar ou de se relacionar, não traga ainda mais culpabilização para as mães que não têm condições ou ferramentas ou tempo de replicar. Mas, já que eu falei da CNV, que foi um caminho que me ajudou, vamos contextualizar, tá? A CNV é fruto de um estudo do psicólogo americano Marshall Rosenberg. Ele propôs essa prática com a intenção de gerar conexão entre as partes conflitantes. E ele percebeu que as necessidades são universais. Pessoas daqui, do Japão, de qualquer lugar, têm essas necessidades em comum. Que são o quê? Ser vista, ser ouvido, ser percebida, necessidade de abrigo, né, de afeto. E ele estudou isso em áreas de guerra. E hoje em dia, a gente leva essa ferramenta ou essa filosofia para empresas e ambientes colaborativos. Eu acho, assim, genial que as mães e as famílias conseguiram hackear essa nova forma de se comunicar para viver melhor no ambiente familiar. É surreal, né? Porque o cara criou isso para usar entre países em guerra e deve funcionar sim, e funciona. Com quem? Com seu filho, com meu filho de 4 anos. O que me atrai nesse tipo de ideia é a coisa da não violência mesmo, sabe? É parar de rotular uma emoção como ruim ou errada. Quem já teve um filho de 2 ou 3 anos sabe como eles querem chorar e berrar, porque eles sentem a necessidade, como a gente sente também. A educação velha guarda foca muito mais em obediência e silenciamento, né? Muitas vezes eu falo, e aí, mãe, como é que foi? Saiu com o Pedro, não sei o que, não. Ai, foi ótimo, ele foi obediente. Mãe, eu não estou criando o Pedro Luna para ser obediente. Estou criando para ele respeitar o próximo. E para isso acontecer, a minha prioridade é isso, é educá-lo com muito respeito. É difícil? É. Por conta de tudo que a gente já falou até aqui. E nesse processo de ajudar meu filho a sentir raiva, eu tive que aprender a manejar os meus próprios sentimentos. E é aí que eu amadureci. Eu acho bonitinho que a Alicia já vira há muito tempo já, ela quer chorar e eu vou abraçar, sento lá. A conexão com as minhas filhas, quando eu sento na cama para bater o papo, é muito importante. E ela só quer chorar. Eu falo, mas de onde vem esse choro? Por quê? Às vezes ela não sabe e ela só quer chorar. Então chore. Eu já falei, a Lara voltou uma vez de férias. Vou ficar calada? O advogado tá em dia? Me perguntando, mamãe, tudo bem engolir o choro? Falei, não, filha, nada bem. É pra chorar. E aí relatou, a gente conversou, diversas coisas ocorridos que não ocorrem na minha casa, mas às vezes ocorrem na casa de outras pessoas. E seguimos. Eu tô calada, tô tóxica comigo mesmo. Então vamos falar sobre Elisama Santos. Pelo amor de Deus, Elisama, me ajuda, por favor. Uma referência nesse assunto, eu sou apaixonada por você. Elisama Santos é comunicadora, especialista em saúde mental, que inclusive é apresentadora também, tá, meus amores, de um podcast chamado Tá Com Tempo? Que é aqui, na Clap Me TV. A gente vai ouvir o que ela tem a dizer. Sobre sermos tóxicas com os nossos filhos. Eu acho que a gente tem que separar um comportamento de um padrão. O que eu quero dizer com isso? A nossa relação com os nossos filhos, ela não é uma foto.
ela é um filme. E nesse filme, muitos comportamentos acontecem, muitas cenas aparecem. Não dá pra eu reduzir um dia de um comportamento que sim, que eu fiz uma chantagem emocional, em que falei uma coisa que não deveria falar, como, nossa, olha como eu sou tóxica, olha a minha relação com os meus filhos. Eu acho que às vezes a gente perde um pouquinho a mão nisso, sabe? Em reduzir a relação a um pedacinho dela, a um dia ruim. Então, tem uma separação que é importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos sim um aprendizado, um padrão de comportamento em que a gente educa na base da chantagem emocional, em que a gente educa na base do se você não fizer isso, então, se você não fizer, eu vou ficar triste. A gente educa sem considerar muito o outro, como um ser humano. Veja, considerar o outro como um outro não significa fazer o que o filho quer, do jeito que ele quer. Não significa permissividade. Significa que eu entendo que ele é uma outra pessoa diferente de mim. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente está tão corrida, tão sobrecarregada, que a gente só quer que eles façam o que tem que ser feito. E aí a gente usa as ferramentas que a gente tem. São as ferramentas que usaram com a gente. Então a gente muitas vezes tem comportamentos bem violentos com os filhos, sem perceber, sem nomear, porque a gente nunca conseguiu nomear nem que esses comportamentos foram violentos com a gente, sabe? E aí a gente repete o que foi feito com a gente sem discutir muito. O que eu acho importante é entender que a gente vomita nos filhos muitos sapos que a gente engole em outras relações. Então, se tá muito difícil educar, se eu tô muito impaciente o tempo inteiro, se eu tô vendo que eu tenho tido comportamentos muito tóxicos com meu filho, comportamentos que eu não teria em nenhuma outra relação, é hora de perceber em que relações eu estou engolindo sapo. Que não, em outras relações eu não tô dando, que aí eu grito e brigo com meu filho. Porque às vezes a gente tem uma relação ruim com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso marido, com os nossos amigos, com os nossos chefes. Enfim, ser mulher não é fácil. E aí, quando a criança demanda o que é típico de uma criança, típico de um adolescente, você olha pra ele e fala, ah, não, você não. Tipo, você pelo menos alivia, já que o mundo não alivia pra mim. E não é função dos nossos filhos aliviar. Na realidade, eles é que teriam um pouco mais de direito de cobrar um pouco mais e de pedir mais por serem crianças, entende? Observa as tuas relações como um todo, não somente a tua relação com teu filho, com a tua filha, porque muitas vezes nessa relação a gente vomita sapos, que a gente tá engolindo outras relações. Muitas vezes a gente tá cheio de relações tóxicas, e aí esse padrão, ele vaza pra relação com os nossos filhos. É isso, espero ajudar aí na reflexão do tema. Ai, Elisama, obrigada. Eu ouvi a Elisama. Eu gosto de ouvir os vídeos e os áudios aqui, né, de surpresa. A gente recebe eles antes, mas o áudio da Elisama eu fui ouvir no carro com a minha filha do meu lado. Eu comecei a chorar. E eu mandei um áudio para a Elisama com todo o meu questionamento e minha dor, assim, de ouvi-la falar nesse lugar. Que eu peguei uma fase da vida agora que todo mundo operou, né? Eu fui de hospital para hospital. Minha mãe operou a coluna, Elide operou o maxilar, a boca, Alicia rompeu o ligamento e operou, tava todo mundo, eu passando nesse estresse, junto com outros tipos de estresse e sapos engolidos. E a Lara tava ali. E eu me peguei no mood de sentar com ela na cama dela, no meu auge do meu estresse, e falar, você está me adoecendo. Por favor, você não me atrapalha, tá difícil. E ela não tem culpa de nada, cara. E eu repeti isso muitas vezes, você está me adoecendo, me ajuda, por favor, filha. Eu vomitei tanto nela. E eu te amo tanto, você é tão compreensiva, você é tão maravilhosa. Filha, puta que pariu, eu não sabia que eu ia chorar agora de novo. E eu te peço desculpas, e eu tô aqui, a gente tá falando de toxicidade, te pedir perdão, desculpas, e eu te peço desculpas por essas vezes. E ontem, eu virei pra ela e falei assim, eu preciso conversar com você. Ela já faz. O que foi, mamãe? Falei, conversar. Ela, é pra brigar? Falei, não, você sabe que eu não chamo você pra conversar pra brigar, garota, a gente vai conversar. Ela, tá, é sobre mim ou sobre você? Eu falei, é sobre mim. E eu não tive esse papo com ela ainda. E eu vou ter, saindo daqui. Sobre como ela não me adoece. Como o mundo ao redor adoece a gente. Mas ela não me adoece. Ela me dá um abraço e dilui tudo. Eu dou um abraço nela, assim, no cheiro do cangote dela. Dilui tudo. Então é isso. Que maravilhosa!
É sobre reparar, é sobre cuidar. Isso. É lindo. A gente está crescendo, é muito difícil pra gente. É isso, a gente é uma geração de transição. A gente... É importante a gente se acolher. E é doido porque é conseguir, em 1 milésimo de segundo, dentro de todo o estresse, sair daquele lugar, olhar de fora. E era muito claro, assim, eu vi quase um desenho que era minha mãe, que estava lá no Rio de Janeiro, né, se recuperando e tá com os problemas de saúde dela, o Elídio se recuperando de uma cirurgia, a Alice numa cirurgia que demanda muito uma adolescente parada em casa, com o pé sem pisar no chão, e a Larinha ali... E eu tava vendo a Lara meio que perdida, querendo chamar atenção e querendo ter essa atenção minha, e eu estressada, querendo ter que cuidar de um, de... E a Lara é uma criança muito saudável, né? O que quer dizer uma criança saudável? Com muita energia, com muita vontade de viver. Ela tem a personalidade dela. E sabe o que ela tem que é muito legal, que me ajuda muito nesse lugar, que ela nem sabe? Escuta. Ela me escuta. Por mais que não entre muita coisa naquela que às vezes, né? Você fala 40 mil vezes. Escuta seletiva. Exatamente. Escuta seletiva. Mas ela tem essa escuta e esse lugar de vamos bater um papo. Não é um saco cheio bater um papo com a minha mãe. Ó, que lindo. Por que você acha? É da forma como você criou. Essa amizade entre vocês. Ai. É lindo. E é legal também você... falar, né, encorajar, ou, por exemplo, isso vai ser ótimo de ouvir, que ela é ótima em escutar, né? A gente reforçar os bons comportamentos ou as partes que a gente tem de bom, né? Porque as crianças são muito vivas. A gente vai ficando quieta com... Não, e ela é tão amiga também, porque essa coisa do brinquedo, das coisas de emprestar ou não, no caso da Alicia, ela empresta. Ela empresta. Sabe? Mas aí ela vai no lugar assim... Mas ela não quer me emprestar, mas eu empresto tudo. Por que ela não quer me emprestar? E aí, como é que você media isso? Eu queria trazer também aqui, ó, esse livro que eu ganhei de presente, que é da Elisama Santos. Ela já tem outros 2 livros. Ela também, assim como eu, começou a estudar sobre essas perspectivas de educação e de comunicação. Esse eu ainda não li, mas eu quero muito ler e dizer que eu admiro muito. Muito obrigada a Elisama, que falou com a gente. Mas qual é o nome do livro? Mesmo Rio. E eu trouxe esse livro porque eu estudei na educação positiva bem esse lugar da margem do rio como algo, como um limite seguro. Quando um rio ele tem uma margem muito estreita, né, a gente acaba sufocando o rio, o canal do rio, o fluxo do rio. Mas quando o rio ele não tem margem, ele para de existir. Então a gente perde contato, perde contenção. Eu não sei se esse livro fala sobre isso, mas eu vou levar para sempre esse lugar da gente ser margem, né, do rio, que muito afrouxado perde a autenticidade, o fluxo, mas também muito estreito mata o rio. Então que a gente possa saber achar as nossas bordas, os nossos contornos, os nossos limites seguros. E a gente está tentando fazer isso, né? Só tem uma coisa que a Elisama trouxe nessa fala que eu acho muito importante a gente lembrar para as mulheres que estão assistindo, que é saber separar, pontuar, que não é uma toxicidade diária. Às vezes a gente tem uma vez uma coisa e se culpa por achar que é toda uma criação sendo assim. Então, saber olhar com carinho para isso também eu acho importante. E isso está na fala da Elisama. E às vezes se tá diária, né? Porque é uma fase muito ruim que a gente está precisando colocar máscara na gente, se restabelecer, olhar para todas as relações. Porque é isso, as crianças não têm culpa de nada, mas elas acabam recebendo o nosso esgoto emocional e estressante, né? Totalmente. E depois dessa longa caminhada, eu acho que seria legal a gente fechar falando coisas que nós podemos fazer para deixar essa violência um pouco de lado. Eu queria ouvir de vocês. O que vocês fazem para serem mais gentis com vocês mesmas? Danço. Eu danço muito. Eu tô dançando. Eu pego o Pepe quando eu vejo que a energia tá coloco uma música que ele gosta, e ele gosta de músicas muito legais. Ele tem uma boa trilha. Que você também apresentou, né, mãe? Que eu também apresentei. E a gente começa a dançar, a gente pula. É muito, muito gostoso. Corro, para mim é muito importante correr, para ficar bem tranquila. É isso. Eu acho Ultimamente também. eu tô transando. Quem diria? Calma! Comecei exaustas falando, não sei mais o que é sexo, e terminando exaustas, transante. Que revolução!
Bom, para falar também um pouquinho, eu queria chamar vocês para assistirem lá o episódio e o raio do autocuidado, que a gente fala bastante sobre isso, né? Mas para mim foi muito importante esse ano ajustar uma medicação, né? Assim, durante muito tempo eu fui chamada de tóxica, de invejosa, de pessimista e, na verdade, depois eu descobri que eu estava doente, né? Era realmente, eu estava precisando de uma medicação alopática e não todas as outras medicinas que eu uso há anos em mim mesma. E eu acho que isso foi um cuidado importante e que acabou influenciando nas minhas outras relações. E trago aqui esse detalhe, né? Se você está vendo uma pessoa muito estressada ou tropeçando em vários erros, claro que é muito importante você se proteger e se afastar, mas também olhar de uma maneira compassiva, porque essa pessoa ela pode estar realmente doente e a gente está passando por uma saúde mental danificada. Quem está bem não está entendendo nada. Quem está bem não está entendendo nada. Eu acho que o que me ajuda é isso mesmo, é eu olhar de fora e ver que eu cometi um erro, que a gente falou aqui, e voltar atrás nesse erro, sabe? E pedir desculpa, e falar que vai tentar melhorar, que às vezes a gente fala, não, eu vou melhorar e não melhora, né? É uma coisa que me ajuda muito, assim, eu até falo com elas quando eu vou sair para tocar nas minhas festas, né, que é um trabalho, que é meu trabalho, né, eu ganho com isso, mas eu me divirto também. E eu falo, eu quero que você saiba que eu tô indo hoje para a festa, para as duas, mas é um lugar onde eu uni o útil ao agradável. Eu não tô tendo uma validação que eu só tô saindo hoje, filha, porque eu vou trabalhar. Eu gosto de sair, isso me faz bem. Então, a compreensão delas nesse lugar, para mim, é muito importante, sabe? Saber que isso faz bem para a mãe delas. E isso também me autorregula, me ajuda a ter uma catarse, estar ali livre, é muito gostoso. E com os outros, tem alguma coisa que vocês fazem, se retiram, assim, do ambiente quando vocês percebem que vocês não estão sendo legais? Eu já colocando ferramentas. Quando eu li, eu fui atrás, né? Eu falei, eu tenho andado muito sem paciência mesmo para os outros. E eu li uma frase que eu me identifiquei muito, que é assim: perdoar pessoas em silêncio e nunca mais falar com elas de novo tem sido o meu novo tipo de autocuidado. Deu pra entender? Forte, sim. Forte. Quer repetir? Não, acho que quem entendeu, entendeu. Quem me conhece sabe. Não. Não, é isso, é ficar... Perdoei. Não serei tóxica, não serei invasiva, não serei desrespeitosa, não serei nada. Você só não quer mais. E tá tudo bem. Aí você vai lá naquela tua fala que você disse, né? De tipo, ai, mas o silêncio... E eu acho que é um lugar onde você já deixa claro pra pessoa que foi um limite seu, que teve um porém, ou teve um porquê. Eu acho que eu costumo não simplesmente sair da relação e falar, foda-se, dane-se, que ele que se vire pra entender o porquê que eu me isolei, ou me distanciei, me afastei. Não, eu já deixei claro o porquê. Eu acho isso importante pra não se tornar uma coisa muito tóxica. Mas é um limite nosso. E você, Ká? Eu tenho um pouco de dificuldade, né, de entender essa coisa do limite, né, do meu e do outro. Mas eu sou apaixonada por vínculos e conexões. Eu amo conversar e resgatar laços. Eu amo consertar, né, relações. Então, eu acho que é isso. Algumas relações, realmente, esse corte diz acabou, não dá mais. E é um limite muito importante, também saudável. Mas eu acredito que algumas relações que a gente ama e investe, a gente talvez precise de tempo, mas possa construir ou reconstruir, mas isso só o tempo dirá, né? Mas eu acho que o meu lugar é mais de me colocar como observadora e aprender a respeitar o caminho do outro, que às vezes é diferente do meu, mas é o caminho do outro. O que está me ajudando muito é me autorregular. É entender que, ó, agora vai pro banheiro, respira. O autorregular, para mim, está sendo muito, muito importante. É o passo para trás, né? Tipo, calma, porque agora você está quente, você pode estourar e ir para caminhos que não é saudável para ninguém. Nem para a pessoa que está na sua frente e nem para mim, para depois falar, pô, desculpa, errei, sabe? Assim, tudo bem falar desculpa, mas 24 horas falar desculpa também não é legal, né? Chega uma hora que é tóxico.
já entendemos, hora de ir embora, mas antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal do YouTube da Wondery Brasil, ativar o sininho, comentar o que você achou desse episódio, enviar para várias pessoas, mas se você prefere ouvir a gente em plataforma de áudio, estamos em todas. A gente vai continuar essa conversa agora lá nas nossas redes sociais e também na comunidade das maiores exaustas do Brasil, lá no Telegram. Esperamos vocês. Até lá! Beijo! Tchau, tchau. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Saio mais de casa. A minha vida agora é tão absurda, neurada, tô desorientada.